Mas antes, eu vou aqui para o repórter Ivaldo José. Ele está ao lado do deputado federal André Moura, líder do governo na Câmara Federal e no Senado. André, que teve essa semana, aliás, todas as semanas em Brasília são extremamente movimentadas. Mas essa também foi. E há alguns assuntos importantes, Ivaldo, que nós destacamos inclusive na abertura, como, por exemplo, a licitação da reforma do aeroporto de Aracaju, que já foi publicada. E me parece que esta semana também saiu a publicação da licitação da duplicação da BR-101, Estância Cristinápolis, que é um sonho antigo da população. E tem uma fofoquinha política, mas essa eu pergunto daqui a pouco, André. Daqui a pouco. É com você, Ivaldo. Exatamente, Fábio Henrique. André Moura chegou da madrugada, deu uma cochilada, renovou as pilhas e está aqui prestigiando a visita do presidente do INCRA, o engenheiro Leonardo Góes. Deputado, esse momento em Brasília requer muito do líder. O que é que o senhor traz de positivo para o Estado de Sergipe nessa vinda clara ao lado do presidente do INCRA? Bom dia. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos da TV Atalaia. Nós viemos iniciar uma agenda daqui a pouco com o presidente Leonardo Góes, presidente do INCRA, onde vamos visitar alguns municípios, mais precisamente alguns assentamentos, a exemplo de Japaratuba, de Itapuranga, de Lagarto, de Estância. E em todos esses municípios nós vamos levar boas notícias, anunciar obras em assentamentos, obviamente, de construção de casas de farinhas, de pavimentação nesses assentamentos, de construção de fábricas para que possa aproveitar a produção desses assentamentos e a construção de um mercado no município de Estância no valor de 5 milhões de reais. Então, hoje serão anunciados um total de mais de 15 milhões de reais em obras na parceria com o INCRA, nesses municípios, nesses assentamentos, nessa agenda que nós vamos iniciar. E, logicamente, que além de anunciar obras, vamos também anunciar ações na parceria do INCRA com essas prefeituras municipais. Não podemos deixar de enfocar a questão da reforma política eleitoral, o voto distritão, distrito misto, distrital. Como é que o senhor está vendo toda essa discussão? Olha, nós aprovamos na Comissão da Reforma Política essa semana, mais precisamente no dia de ontem, o sistema com voto distritão. Foi uma votação um tanto quanto apertada, 17 votos favoráveis ao distritão contra 15 votos contrários. E agora, logicamente, que a matéria segue para o plenário. Existe uma mobilização muito forte dos líderes partidários para que nós possamos definir uma pauta prioritária. E essa pauta prioritária ela consiste em 3 pontos principais, que é a questão do sistema, e a tendência maior é o distritão, sabendo que não é fácil aprovar, porque é uma PEC que precisa ter 308 votos. E nós temos alguns partidos, exemplo do PT, do PCdoB, do PR, que fecharam questão contra o distritão, porque entendem o comando desses partidos, que o distritão tira o poder, o comando da executiva nacional do partido, já que os mais votados eles se elegem e entende esses comandantes partidários que dessa maneira cada parlamentar naturalmente vai ter uma independência, já que eles não vão precisar dos partidos para poder fazer as coligações e consequentemente precisar das legendas. Então o sistema é um ponto, a outra questão é o financiamento público de campanha, que é praticamente um consenso no Congresso Nacional pela aprovação dele, se bem que existem alguns parlamentares que são contra, eu particularmente sou contra, entendo que no momento como esse que o país atravessa, você não pode tirar recursos de áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública para poder botar em campanha eleitoral. Já existe o fundo partidário e eu acho que não tem necessidade de se manter o fundo partidário e ainda criar um fundo de campanha. E o terceiro ponto mais importante que é a questão da cláusula de barreira, que no primeiro momento seria você atingir, cada partido teria a obrigatoriedade de atingir a cláusula de barreira em 9 estados. Então, esses são os 3 principais pontos. Nós sabemos que reforma política não é fácil de passar, é PEC, é 308 votos, mas entendo que é muito possível que esses pontos a gente tenha uma discussão ampla com possibilidade de aprová-los. E agora, Fábio Henrique está lá doido para fazer uma pergunta. Vai lá, Fábio. Veja bem, deputado André Moura, eu acho que desses pontos todos da reforma, aquele que mais gera, digamos assim, uma expectativa na população é a questão do distritão. O povo entender o distritão é o seguinte, é a questão da legenda, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Sergipe, se você tem 24 vagas, elegem-se os 24 mais votados e ponto final, acaba aquela história de voto de legenda. Pela experiência que o senhor tem, isso vai passar no plenário da Câmara? Fábio, veja, com a posição agora do PR,
que fechou questão contra o Distritão, ficou mais difícil. Hoje, os cálculos que se tem é que o Distritão, se fosse colocado em pauta no plenário hoje, teria algo em torno de 270 a 280 votos, não os 308 votos necessários suficientes. Há uma mobilização forte de alguns partidos que são favoráveis ao Distritão, exemplo do PMDB, do PSDB, do PTB, do Democratas, do PP, de se fazer um trabalho durante essa semana para tentar viabilizar mais algo em torno de mais 40 votos, que seriam os votos necessários para aprovar o Distritão. Então, não é uma coisa que eu diria que é fácil ser aprovado. Eu entendo que o financiamento de campanha, muito provavelmente, mesmo tendo uma posição contrária à minha, deverá ser aprovado. A cláusula de barreira também, mas o Distritão está aí a algo em torno de 30 ou 40 votos necessários para poder atingir, pelo cálculo, pelo mapa feito, os 308 votos mínimo necessário para aprová-lo. Você falou também que tinha uma perguntinha lá para o finalzinho, era uma fofoquinha. Mas antes da fofoquinha, a Veja publicou ontem, deputado, o senhor deve ter tomado conhecimento, a seguinte manchete: Temer manda exonerar indicados do líder do governo no INSS. Ao que diz a Veja, apadrinhados de André Moura tinham relações com entidades privadas que administravam interesses milionários da máquina pública. O senhor defendendo tanto o governo Temer, ele mandou exonerar pessoas indicadas pelo senhor no INSS. Houve isso, deputado? Não, Fábio, essas pessoas não tinham sido, são pessoas de um escalão mais baixo, digamos assim, no INSS. A pessoa indicada por mim no INSS é o presidente nacional do INSS, o Leonardo Gadelha, que se mantém presidente. Esse pessoal que é da Procuradoria não tinha sido indicado por nós, eles, na verdade, foram indicados pela Secretaria Executiva no Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, e surgiu essa possibilidade. Inclusive, o próprio presidente do INCRA me comunicou que iria ver essas mudanças e eu disse a ele que, da minha parte, teria que ocorrer mesmo. A diretoria realmente foi indicada, o diretor-presidente realmente foi indicado por nós, como também de outros órgãos, FUNAI, DataPrev, FUNPREV, Previ, que foram indicados por nós. Mas tenha certeza que esse pessoal não foi indicado por nós, eram pessoas que, na verdade, já estavam da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social antes do governo do presidente Temer, já estão lá, para você ter uma ideia, há cerca de 11 anos, já vem de outros governos e, logicamente, que com essa possibilidade, que foi levantada, inclusive, pela diretoria, pelo presidente Leonardo Gadelha, eles foram afastados no dia de ontem, mas a Veja publicou que teria sido indicado por mim, não são, mesmo porque já são pessoas que estão lá no órgão há mais de 11 anos, são funcionários da AGU e da CGU que ocupam a Procuradoria e a Ouvidoria do órgão. Deputado André Moura, a indicação de Tiaguinho Batalha para ser o vice-presidente de Nitinho, que está entrando no Guinness Book como o presidente que antecipou a eleição mais antecipada da história. A indicação de Tiaguinho Batalha foi um acordo de André Moura com Edivaldo Nogueira? A indicação de Tiaguinho Batalha, né, que faz parte do nosso agrupamento político, foi uma construção que o Tiaguinho fez com esse agrupamento político do qual nós fazemos parte. Não há nenhum tipo de acordo meu com o prefeito Edivaldo Nogueira, é um entendimento interno que ocorreu dentro da Câmara. Logicamente, eu tinha conhecimento pelo próprio Tiaguinho e por alguns vereadores que fazem parte desse agrupamento, mas não houve nenhuma participação do deputado André Moura nesse entendimento com o prefeito Edivaldo Nogueira. Nosso entendimento, o meu com o prefeito, é todo ele em busca dos recursos necessários para a Prefeitura de Aracaju, junto ao governo federal. Inclusive, amanhã eu estarei reunido com o prefeito Edivaldo Nogueira, amanhã pela manhã, na Prefeitura de Aracaju, que vamos discutir alguns projetos de interesse da capital, mas não há nenhum tipo de diálogo, de entendimento político entre o deputado André Moura e o prefeito Edivaldo Nogueira. Olha, Fábio Henrique, toda a imprensa já aguardando o momento da coletiva. Se você tiver mais alguma pergunta, senão a gente vai liberar o deputado André Moura. Agradecer ao deputado André Moura. Ok, então, muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. O deputado André Moura, que conversou com o repórter Ivaldo José. Você viu que tem um fundo de verdade na história aí, viu? Bom.